Coloca a proteção, meu amigo, minha amiga, e acelera o mundo. Hora de falar de moto velocidade, MotoGP, para ser mais específico, e mais ainda falar da Honda. Será que agora o chassi Kalex está funcionando? Vamos tentar responder essa pergunta em mais um vídeo aqui no canal. Vai deixando o like já, se inscreve, aciona o sininho, aquela coisa toda, compartilha, ajuda o canal a crescer. Assim, canal crescendo, você recebe mais e mais informação. Ative as legendas também. Estamos em vários idiomas, trazendo muita informação para você. Também acesse nosso site, é para lá que eu vou buscar informação. Antes, nossa vinheta. Nosso site é esse que você está vendo aí na tela, www.informatudo.com.br/esportes. Aqui na descrição tem o link para você ir diretamente. Lá tem automobilismo, esportes de combate, também o futebol e, claro, o motociclismo, que é para onde eu vou agora. E antes de tentar responder se o chassi Kalex está realmente funcionando, eu quero trazer uma informação com relação ao que foi testado lá em Jerez, né? Houve recentemente o teste em Jerez, onde todas as equipes testaram, né? Muita coisa interessante. Eu vou trazer esses testes primeiramente aqui para você. Então vem comigo, assim você não perde nada. O teste ele foi de apenas um dia, mas muita coisa interessante foi feita por lá. Depois de um fim de semana atarefado no GP da Espanha, o trabalho para as equipes e pilotos da MotoGP continuou na segunda-feira seguinte, com todos participando do teste oficial de um dia no circuito de Jerez, Ángel Nieto. Vamos então verificar em fotos o que cada equipe teve de diferente, né? Não sei vocês, mas eu me apaixono por imagens facilmente, né? Imagens desse tipo que mostram os detalhes. Já vai deixando aí o seu comentário. Vamos começar aqui com a Honda. Tá aí a imagem na tela para você. A Honda, então, o grande problema da Honda foi o tão falado chassi Kalex em exibição, né? No geral, embora pareça semelhante ao chassi que vimos os gigantes japoneses usando até agora, em 2023, há pequenas mudanças em geral. Acima e ao redor do cabeçote é onde vemos grandes mudanças. O corte para a entrada de ar é muito diferente. No chassi Kalex, ele corta para trás bastante fundo. Este é um tópico para ficar de olho. Tá aí o chassi bem pertinho para você. E em outro lugar, a Honda lançou uma asa de braço oscilante em Jerez. As curvas e a aerodinâmica traseira têm sido um problema para a Honda nessa temporada. E quando questionado sobre essa parte em particular, o Joan Mir, piloto da Repsol Honda Team, parecia positivo sobre seus efeitos. Esperemos então que seja uma inovação que possa ajudar os pilotos da Honda a dar um passo em frente, pois a competição é o que nos move, não é verdade? Aqui mais uma imagem aproximada. E o Mir também estava testando a aerodinâmica atualizada que o test rider Stefan Bradl estava usando durante o GP da Espanha. A nova peça é o elemento superior que fica acima dos dutos de downwash, que é a mudança na direção de ar, desviado pela ação aerodinâmica. Mudança de ar, então, na carenagem lateral. E falando nisso, a Honda também atualizou os seus dutos de downwash. Eles agora têm uma abertura maior e um design mais fechado, deixando de ter um grande furo na lateral. Este estilo é muito mais parecido com os dutos de downwash da Ducati, então parece que a Honda está buscando um efeito maior deles. Sabemos que isso é para o efeito solo, para ajudar a puxar a moto para o chão na lateral do pneu, dando mais a sensação, a aderência e ajudando-os a virar. Problemas comuns que a Honda quer corrigir. Vamos falar um pouco da KTM também. A KTM tinha um novo elemento muito interessante em seu aero. O Brad Binder, da Red Bull KTM Factory, foi flagrado usando o novo aero que o test rider Dani Pedrosa usou durante todo o final de semana. No entanto, houve uma outra atualização. É um elemento grande que se estende até o fundo, com o sidepod agora não mais reconectado à carenagem, onde costumava estar.
Entende-se que esse recurso, semelhante a um divisor, pode aumentar o efeito de suas carenagens laterais, com efeito de solo. Muito interessante. Aqui mais uma imagem para você. E como vimos na RC 216 de Pedroça no fim de semana, a KTM tem uma nova asa traseira. O novo é quadrado, enquanto a versão mais antiga é triangular. Uma grande mudança é que o ângulo de ataque da asa foi alterado e tem um pequeno flap de maca no bordo de fuga da asa. Pedroça também foi visto testando um novo chassi para a fabricante austríaca. E como vimos nas RC 216, ou melhor, como vimos na RC 16, então de Pedroça, no final de semana. Tá aí a asa traseira. Vamos com mais. Antes, você gosta do nosso conteúdo aqui no canal, aqui no YouTube? Então, nosso Pix está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo através das duas chaves que você vê aí na tela. Também navegue pelo nosso site, informatudo.com.br/esportes. Aqui tem muita coisa legal para você. E Yamaha, vamos às atualizações também da fabricante nipônica. E outra fábrica para testar o novo aero foi a Yamaha. As novas asas agora apenas se estendem da carenagem e não descem para se reconectar mais abaixo, o que é muito parecido com o estilo que vemos nas máquinas Aprilia e também o Honda. Além disso, eles ajustaram ligeiramente as asas do sidepod e elas parecem maiores do que antes, pois vimos a fábrica de Iwata executar as asas dianteiras com e sem esses sidepods ajustados. Vimos Fábio Quartararo, da Monster Energy Yamaha MotoGP, e seu companheiro de equipe Franco Morbidelli, testando um novo sistema também de escapamento. Mas nenhum dos pilotos parecia convencido de que isso fez diferença no desempenho. Tanto o francês quanto o italiano também estavam experimentando dois chassis diferentes. Você que troca aí o escape da sua moto de rua, você percebe diferença? Muitos dizem que é apenas aqui na cabeça, né, a diferença. Mas enfim, tá aí, os pilotos da Yamaha não viram grande diferença com relação ao escape. Ducati, vamos lá falar da Ducati, um pequeno detalhe que foi encontrado na prima para a Mack Racing GP23 do Joan Zarco foi uma nova barriga que tem uma pequena entrada de ar na parte inferior. Fora isso, foi principalmente trabalho de preparação para os outros pilotos da Ducati. Assim como na próxima fábrica que abordaremos, nenhuma grande mudança no exterior da moto foi feita em Jerez. E entre nós, não precisa mexer, né? A Ducati já está praticamente perfeita. E a Aprilia? Em termos de novas peças que podiam ser vistas do pit lane, não havia muita coisa acontecendo no campo de Noale. Depois de ter feito durante o fim de semana, Maverick Viñales da Aprilia Racing continuou a trabalhar nas suas largadas, né, e a brincar com diferentes afinações. O trabalho de afinação também esteve na agenda de Aleix Espargaró da Aprilia Racing. O espanhol também fez parte de um pequeno grupo de pilotos, incluindo o Quartararo, que testou o novo sistema de comunicações via rádio da MotoGP. Com relação à Aprilia, fizemos já um vídeo bem recente aqui no canal, um vídeo bem interessante sobre as asas nos macacões dos pilotos. Já pensou? Perdeu esse vídeo? Ele tá aqui no canal, hein? Vou deixar o link no card aqui para você, caso você tenha perdido. É esse aí na tela, né? Vem aí, as asas nos macacões dos pilotos. Que loucura, né? Asa nos macacões dos pilotos, já não bastava nas motos também, nos macacões. Então isso é o que vimos de diferente nos testes realizados lá em Jerez há algumas semanas atrás. E aí, agora falando especialmente do provavelmente mais falado item, que é justamente a Honda, né, e o seu muito falado chassi Kalex. Será que está dando diferença na sua moto? Bom, Marc Marquez teve um ótimo desempenho na França,
com o chassi Kalex. O tão falado chassi fez sua estreia em um fim de semana de grande prêmio no GP da França. Depois de experimentá-lo na manhã de sexta-feira, Marc Marquez e o companheiro de equipe da Repsol Honda Team, o Joan Mir, continuaram a usá-lo durante todo o fim de semana de GP, né? Inclusive na sprint e também no GP. Na sexta-feira, os pilotos iniciaram o primeiro treino com o chassi normal e depois usaram o Kalex. Será que proporcionou uma grande mudança? No final da sexta-feira, Mir falou à mídia sobre o chassi. Ele disse o seguinte, olha só, abre aspas. Eu me senti um pouco melhor com o chassi Kalex e consegui rodar mais confortável, mas é bem diferente. Essa diferença sempre será mais complicada para o 36, né? Já que ele ainda está se acostumando com a forma, com o motor V4, como deve ser pilotado, né? Que é bem diferente do que ele fazia antes com a sua Suzuki. Lembrando que ele trocou, né, o 4 em linha da Suzuki para o V4 da Honda em 2023. Por outro lado, o Marquez tem pilotado o V4 durante toda a sua carreira. Então o 93 foi capaz de nos trazer detalhes um pouco mais imediatamente. Vamos às palavras então do Marc Marquez, abre aspas. É mais um passo em algumas áreas deste circuito, mas precisamos de mais passos. Não é o único passo que precisamos. Precisamos de mais passos. Ainda estamos perdendo muito. Estamos tentando muito no freio, porque estamos perdendo em aceleração nas retas. Então, estamos pisando muito no freio. Por isso, estamos forçando muito à frente, fecha aspas, disse Marquez em Le Mans. Lembrando que as quedas, principalmente, têm ocorrido quando a dianteira escapa, né? Acontece com o Mir e acontece também bastante, muito mais até com o Marc Marquez. Vamos seguindo. Nosso Pix está aí na tela. Você pode doar qualquer valor nesta causa na divulgação desses esportes menos favorecidos da grande mídia. Quanto mais incentivo, com certeza, mais material chega aqui no canal. Também deixa o like, se inscreva, acione o sino, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. E imediatamente parecia que, embora o chassi Kalex pudesse ser um passo na direção certa, ainda há muito mais que a Honda precisa para levá-lo ao nível que desejam. Mas certamente não foi nenhuma surpresa que tanto Marc Marquez quanto Mir rodaram com o chassi Kalex durante todo o sábado. Na noite de sábado, Marquez parecia bastante positivo, no geral, sobre o que havia aprendido com o chassi Kalex, com seu principal feedback sendo que permitia mais margem de erro com o front-end de sua RC 213V. E mais margem de erro para o Marc Marquez, sabemos que é muito bom, né? Ainda mais nessas escapadas de dianteira, que são uma das maiores causas das quedas atualmente do Marc Marquez. Abre aspas. Parece que com o Kalex, né, com o chassi, você precisa adaptar um pouco o estilo de pilotagem. Precisa ir rápido nas curvas, mas não é necessário forçar. Você pode cometer mais alguns erros. Você pode ir longe, voltar. Com o outro chassi padrão da Honda, é muito crítico e é muito difícil entender o pneu dianteiro. Mas com este chassi Kalex, parece que você tem mais aviso, fecha aspas. Interessante isso, né? O Marquez, que costuma cair bastante, o próprio Pecco Bagnaia também na Ducati reclamou disso com relação à Ducati, que é uma moto bem mais perfeita do que a Honda, ele reclamou isso, que a moto não avisa quando vai cair. Isso, claro, é muito importante para o piloto. Se ele tem este, entre aspas, aviso, né, ele pode andar mais no limite, evitando as quedas que com certeza nenhum piloto quer, né? Bom, no entanto, embora o 8 vezes campeão mundial tenha falado sobre a melhora da sensação frontal, ele também disse que preferia seu chassi padrão no meio da curva, observando que ele tinha melhor desempenho nas curvas. Certamente nada é perfeito, né? E depois de terminar em 14º no sprint, o Joan Mir disse o seguinte sobre o chassi Kalex, olha só, abre aspas. Tive algumas dificuldades para parar mesmo a moto e segurar a linha e depois não consegui. O que eu quero fazer, não consigo. Eu não posso fazer isso. Acho que no momento, a equipe não entende o que eu preciso para ser forte. Além disso, não entendo o que tenho que fazer para pilotar esta moto de uma maneira melhor e ter um desempenho melhor. Tá aí as palavras, então, do Joan Mir. É interessante, né, que Mir mencione sobre não ser capaz de manter a linha.
Isso confirma que ele também se sente da mesma forma em relação aos comentários de Marques sobre o chassi padrão ter melhor rendimento? A resposta é provavelmente, né? Já na corrida de domingo, Marques só não levou o pódio por causa da sua queda no final, né? E ele não se deixa animar muito com o chassi Kalex, abre aspas. Quero dizer, é claro que o chassi tem uma pequena diferença e é uma pequena ajuda, mas não é a solução. Mir estava usando o chassi e Mir é um campeão mundial e você viu que ele estava lutando, ele estava atrás e caiu de novo. Portanto, precisamos mudar algo para o futuro, para sermos mais competitivos, mais seguros, porque todos os anos os pilotos da Honda estão no topo do ranking de acidentes, fecha aspas. Verdade, né? Mais do que tudo, esta citação resumiu exatamente o passo que o chassi Kalex deu à Honda. Sim, deu-lhes um passo em frente e deu-lhes uma grande oportunidade de agora partir, estudar os dados e voltar com algo que, com sorte, oferece uma grande melhoria, né? Mas, como explica Marques, é uma pequena ajuda e apenas um primeiro passo no que ainda é um caminho muito longo para voltar ao topo. O espanhol também reiterou exatamente onde a Honda está perdendo para seus rivais e quanta diferença ele está fazendo ao limitar as outras fraquezas. Olha só as palavras do Marc Marques, abre aspas. É verdade que aqui é um pouco melhor, porque nas duas principais zonas de aceleração é um dos pontos fortes do meu estilo de pilotagem. Eu estava pegando muito na minha moto e controlando muito bem o acelerador, por isso não estávamos perdendo muito. Mas no setor 2, por exemplo, onde você depende muito da aderência da moto, aí eu estava perdendo muito. Mas não tínhamos mais, fecha aspas, palavras do Marc Marques. E com relação ao Mir, ele melhorou, afinal suas últimas voltas antes da queda de domingo foram as melhores do final de semana. Olha só, abre aspas, o importante é que na corrida acho que encontramos algo, palavras do Mir. Consegui fazer baixas de até 1,32 até a queda, faltando um pouco de consistência para repetir, mas a velocidade estava mais ou menos lá. Ontem estava a 1 segundo do ritmo e hoje os 2 décimos do topo. Então é um grande passo, fecha aspas, disse Mir. Mas mais do que isso, a progressão de Mir não é apenas pilotar um chassi que funciona melhor. A moto é uma mudança total do que ele está acostumado e ele ainda está tentando descobrir o básico de como andar rápido e ficar confortável ao mesmo tempo. Abre aspas. Modificamos um pouco a geometria, tentando entender um pouco o que eu preciso e consegui pilotar melhor. Esse foi o passo, fecha aspas, confirmou Mir à mídia. Então, meus amigos, resumindo, chassi Kalex da Honda, isso deu aos gigantes japoneses um passo à frente, ao mesmo tempo em que permitiu que os dois pilotos tivessem mais margem de erro e pilotassem de maneira mais confortável. Passo à frente, mas ainda está longe de ser aquilo que vai levá-los a ser a moto mais rápida do fim de semana. Abre aspas, você está no fio da navalha, mais do que fisicamente, é mais mentalmente. Mentalmente isso te destrói, porque você tem que ser super preciso, sempre lutando com a frente, tentando não tentar demais, porque aí é pior. E é um pouco difícil e completamente diferente da moto que experimentei antes. Fecha aspas, palavras do Mir. No entanto, então, a luz no fim do túnel existe. Marques foi veloz, só não foi ao pódio porque caiu. E Mir deu um passo significativo no domingo. Quem sabe eles chegam lá. Vamos aguardar. Deixa aí já o seu comentário com relação a tudo isso que falamos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Inclusive, o GP de Mugello, que é a próxima etapa da MotoGP, você viu aqui a salada de frutas, né? Tem mais perguntas do que respostas, mas tem avanços, né? Isso é muito importante para você, torcedor da Honda, e para a Honda em si poder progredir na MotoGP. Agora, como dissemos, é testar e colocar em prática em Mugello. Na semana que vem, certamente, a Honda terá mais dados em mãos para testar e para tentar ter avanços, né? Tem essa questão da dianteira da Honda, inclusive sobre o Mugello já tem o link aqui no site, www.informatudo.com.br/esportes, acesse lá, já tem atualizações, por exemplo, falando do Alex Marques, que
disse que na sua ida para a Ducati, nada do que ele fazia na Honda pôde ser aproveitado, justamente por essa frenagem forte na dianteira da Honda que não funciona na Ducati. Então fique ligado nesses links, sempre alguns dias antes das corridas eu já crio o link aqui no site, onde vai ter tudo sobre o GP, sobre o próximo GP, e já está lá Mugello com muitas atualizações para você. Acesse lá. Nem tudo vem aqui para o YouTube, muita coisa está lá no site e é o informatudo.com.br. Tá aí então mais um vídeo falando sobre as atualizações e os testes em Jerez e se o chassi Kalex está funcionando. Parece que sim, né? A resposta é sim, está funcionando. Agora, se vai dar resultado no pódio realmente, nas vitórias, aí é uma incógnita daqui para frente. Deixe seu comentário e vamos discutindo esse assunto aqui no nosso canal. Gostou? Então deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, vídeos diários com muita informação para você. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nesta causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo e nos estimula a trazer mais e mais conteúdo, certo? No mais, vai pilotar, coloca a proteção e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Final de semana tem Mundial Superbike, estaremos ao vivo aqui no canal. Semana que vem tem a MotoGP e assim vamos transmitindo tudo para você e trazendo as informações. Valeu, obrigado e aquele abraço.